Paz, igreja, que bom que você está aí, bom que você veio adorar o Senhor, buscar a sua presença, tá? Espero que o Senhor te encontre assim e que eu possa estar te encontrando na sua residência, na rua, seja lá onde você estiver, para ouvir essa palavra, que você esteja repleto de bênção, que esteja cheio de saúde, que o Senhor possa estar te abençoando. Vamos orar agora sim, igreja, vamos fechar nossos olhos e buscar o Pai Celestial. Feche seus olhos. Pai, obrigado, Pai, por esta manhã, obrigado por esse dia, por essa tarde, por essa noite, Senhor Deus. Obrigado porque o Senhor tem comandado toda a nossa vida. Somos gratos pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor Deus. Somos gratos, Senhor Deus, por tudo aquilo que tem feito em nossas vidas, Senhor Deus. Nos dá, Senhor Deus, um discernimento da Tua palavra nesse momento, Senhor Deus, para que nós possamos crescer em Ti, crescer, Senhor Deus, no conhecimento e em verdade, Senhor Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é do Mestre, a minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é do Mestre. Nossa, eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora. Pra onde eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é do Mestre. Paz, igreja, de volta. Nós estamos aqui para dar continuidade à palavra do Senhor, dar continuidade ao conhecimento, ao crescimento na palavra do Senhor. O coronavírus ele não pode nos impedir isso, né? Ele pode nos impedir de repente estarmos juntos, mas de crescer, de aprender na palavra do Senhor, ele não vai conseguir fazer isso, tá? Então, nós ministramos essa palavra para que você mesmo dentro do seu lar, mesmo nos locais que você estiver mais afastados, mas que aí você possa ouvir a palavra, aí você possa se alimentar, aí você possa ter um alimento diário, um alimento semanal, ou algo para que você possa se aproximar mais de Deus, né? Começar a afastar as coisas ruins, afastar aquilo que tira, que drena a nossa fé. Amém? Nós começamos há um tempo atrás, umas semanas atrás uma ministração sobre uma série que nós intitulamos de a série Eu Sou, né? E nós falamos que Jesus disse que Ele era o caminho, a verdade e a vida. Semana passada nós trouxemos a ministração que Jesus afirmava ser a água da vida, né? Hoje nós vamos trazer uma palavra que fica lá em João 3:26, você pode ir abrindo a sua Bíblia, João 6:35, desculpa, Jesus, João 6:35, onde Jesus afirma que Ele é o pão da vida. Depois de mostrar o caminho, a verdade e a vida que Ele é, Ele mostrou que Ele pode te descedentar. Agora Ele vai te ensinar que Ele é o pão da vida. Amém? Abra sua Bíblia aí e lá diz da seguinte forma:
E Jesus disse-lhes: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Esse texto ele acontece, né? Ele se passa no momento em que Jesus tinha acabado de fazer um milagre, um grande milagre. Jesus tinha acabado de alimentar o povo, né? Aquele texto que é conhecido como a multiplicação, né, dos pães e peixes, ou a grande multiplicação, ou a grande milagre de Jesus de alimentar o povo, né? Depende da Bíblia, você vai encontrar lá uma descrição desse momento. E Jesus ele estava naquele momento trazendo um alimento físico para aquele povo, porque aquele povo estava acompanhando ele e não tinha alimento, né? Mas Jesus também, esse alimento físico, ele era um alimento somente, vamos dizer, paliativo, era só mesmo manter o povo ali acompanhando ele, aquela multidão. Mas o interesse de Jesus não é o alimento físico. O interesse que Jesus tem sobre o seu povo é um alimento espiritual, um alimento que traga uma diferença sobre a vida, onde a vida seja transformada, né? Mas só que quando Jesus começa a trazer uma palavra profunda de alimentação, isso começa a revelar quem são aqueles que estão seguindo a Jesus. Começa a revelar, né? E lá em João 6, 26 diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Em verdade, vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste do pão e vos fartais. Jesus identifica e Jesus começa a falar com esse povo que os sinais não estavam revelando, o povo não estava vendo em Jesus a revelação do próprio Deus, mas eles estavam seguindo Jesus por causa da comida, por causa daquilo que ia saciar o corpo. Jesus não estava preocupado com isso. Jesus queria trazer a eles um ensinamento muito mais profundo. Quando Jesus traz essa palavra desse ensinamento mais profundo, de ensinar essas pessoas que eles deveriam ter um alimento mais profundo, o negócio ficou, o caldo engrossou, como dizem, o sururu foi formado. Os periquitos resolveram vir hoje aqui, ó. Nunca posaram ali, agora estão posados ali na árvore aqui. Mas vamos lá. Então, o sururu formou naquele dia, né? Aconteceu alguma coisa, porque eles não gostaram dessa palavra, eles não gostaram de ser repreendidos, né? Eles queriam se manter com Jesus, mas somente se alimentando, recebendo o milagre, mas não identificando de onde que vinha aquele milagre. A coisa ficou preta naquele momento. E eles começaram o quê? Agora a querer fazer, né, uma comparação entre Jesus e Moisés, né? Como Jesus traz o alimento e eles fazem uma comparação. Lá em João 6, 30, 31, ele diz assim: Então lhe disseram eles: Que sinal fazes para que o vejamos e criamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer pão do céu. Então eles começaram a fazer, a ter um olhar agora lá para o deserto, a olhar para Moisés, olhar para aquilo que aconteceu com o povo no deserto e dizer que Jesus não se comparava a Moisés, que Moisés deu de comer a eles, né? Então, o negócio engrossou, o negócio não ficou muito bem, muito bom. A gente pode até analisar essa visão deles, uma visão, vamos dizer assim, atual, né? Infelizmente, é uma visão atual. As pessoas, elas começam a seguir alguns princípios, alguns locais, algumas igrejas, alguns discípulos, discipuladores, seja lá o que for, mas eles começam a seguir porque eles têm uma visão somente daquilo que vão receber. Nós vemos templos abarrotados, locais que ficam cheios, mas simplesmente que todos os dois lados, no caso ali, estão querendo ganhar alguma coisa.
Os dois lados estão querendo receber algo, querendo ter uma contrapartida. De um lado, aquele que quer, em nome de Jesus, extorquir, ou estou querendo ter poder sobre as pessoas, né, sobre um rebanho, né, comandar, e do outro, o povo quer ser comandado porque quer receber. Porque identificou ou entendeu aquele que lhe trouxe a palavra, ensinou que ele, no nome de Jesus, ele pode conseguir qualquer coisa. Então ele está procurando quem vai, está procurando um ídolo, está procurando alguém que possa assumir seus erros, pagar suas contas, te trazer um alívio que de repente não lhe traga nenhum sacrifício. Então é mais ou menos essas coisas que têm acontecido, né? Mas voltando para o texto, lá no final do capítulo 8 de João, Jesus ele faz uma declaração que aí que é direta, que entorna todo o caldo, né? Aí que deixa Jesus numa situação de dificuldade mesmo, né? Porque ele traz uma palavra que muda todo o cenário, né? Aí Jesus diz o seguinte: Abraão, vosso pai, exultou por ver o seu dia e viu. Desculpa, deixa eu voltar. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Aí Jesus disse: em verdade, verdade, vos digo que antes de Abraão existisse, eu sou. Antes de Abraão existisse, eu sou. Esta conversa dos judeus, quando Jesus fala isso, esses judeus se agacham, pegam algumas pedras para poder apedrejá-lo, né? E a lei de Moisés, ela declarava e que estabelecia que apedrejamento é uma punição para aqueles que cometem blasfêmia. Você talvez esteja olhando à primeira vista e fala assim: o que Jesus falou demais? Porque parece que ele falou coisas mais que seriam mais significativas. E o que Jesus falou demais para poder estar incluído nessa situação de blasfêmia, né? Porque Jesus já tinha dito, já tinha afirmado que tinha vindo antes de Abraão. Jesus já tinha afirmado em algumas outras vezes, em várias frequências, em várias situações, que ele havia descido do céu. Ele era enviado de Deus, do Pai, e ele era filho de Deus. O que poderia ter feito esse povo ficar achando que poderia apedrejá-lo por blasfêmia, né? Esse tipo de afirmação não era tolerado exatamente porque Jesus usou a palavra eu sou. Usou essas palavras, eu sou. E esse eu sou remete a esse povo lá naquela passagem lá da sarça, né? Enquanto a sarça queimava e Jesus falava com Moisés, e Moisés perguntou a Deus, melhor dizendo, quando que ele teria que ir até os egípcios, né, para poder livrar o povo, né? E a quem eu vou falar o que para Faraó? E aí Deus fala assim: diga que o eu sou te mandou. Em outras palavras, o eu sou. Então aquele povo, eles começaram o seguinte: o que Jesus está fazendo aqui é trazendo para ele, dizendo que ele é uma divindade. Até então, esse eu sou, esse entendimento de eu sou, é o quê? Para uma divindade. E Jesus agora se coloca numa posição de divindade. E se colocando nessa posição de divindade, ele está dizendo que ele é eterno, que ele pode ser o Pai, né? E então eles não gostaram dessa manifestação de Jesus. Eles não gostaram disso que ele falou. Então foi uma declaração direta dessa divindade. É uma declaração que eles fizeram, que Jesus faz e que eles não aprovaram muito. Pegam-se as pedras. E judeu é muito espalhafatoso, né? Então, de repente, naquelas discussões de que é e de que não é, e Jesus, de fininho, Jesus sai, não acontece o apedrejamento, mas ficou aquela mensagem, aquela mácula, aquela coisa ali, de que Jesus estava trazendo para ele essa divindade, trazendo para ele esse conhecimento. Mas o que nós vamos falar, o que eu quero trazer aqui para vocês,
identificando já Jesus como o alimento sobre nossas vidas, Jesus como o pão da nossa vida, né? Eu recordo que uma vez eu fui num museu lá no Rio de Janeiro e o cara tinha exposto lá vários quadros, várias obras, né, de arte, e tinha duas obras lá que eram assim, era um copo com água, essa era uma obra, um copo com água, e embaixo ele botou assim, bebida bíblica. E do outro lado assim tinha um pãozinho francês desse também, e estava assim, alimento bíblico. Essas eram as duas obras de arte que ele colocou lá, né? O entendimento, né, daquilo que a Bíblia nos ensina, do pão e da água, né, para poder alimentar a vida, para poder trazer refrigério sobre nossas vidas, né? E eu tirei algumas coisas aqui desse texto que nós queríamos, para a gente poder rapidamente aprendermos algumas vezes do Senhor. Jesus, já identificando ele como pão da vida, nós podemos identificar que esse pão da vida, ele desceu do céu, né? Assim como na representação do maná que caía do céu, caía como orvalho pela manhã físico, Jesus desce do céu, Jesus vem direto do céu para poder trazer vida eterna sobre nossas vidas. Amém? Né? Então, nós não podemos esquecer esses fatos que aconteceram no passado, marcantes para o israelita, marcantes, né, para o judeu, né, mas nós não podemos deixar de identificar que esse orvalho lá no passado, esse orvalho do maná lá no passado, que se tornou o alimento por 40 anos desse povo, ele vem agora numa forma humana, que vem do céu para nós. Olha só o texto, eu achei aqui o texto lá de Êxodo, 16, 14, 15, que fala sobre o maná e diz o seguinte: e quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa úmida, redonda, miúda, como a geada sobre a terra. E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isso? Né? Então era algo que não era conhecido por aquele povo, porque não sabiam o que era. Disseram-lhe, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer, um pão que desceu do céu. E assim, então, assim como o maná que desceu do céu, né, lá no Velho Testamento, que vinha do alto, Jesus ele se apresenta dessa forma. João 6, 32, 33 diz assim: disse de Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Enquanto o maná alimentava somente uma parte, algumas pessoas, né, o verdadeiro pão do céu alimenta o mundo inteiro. Sua palavra se estende, ela se multiplica. Ela não é somente um bolinho que se come naquele momento e logo depois estraga, mas é algo que fica para o resto da vida, para nossas vidas. Amém, igreja? Mas identificando, a gente precisa entender, aprender algumas coisas. No grego existem 3 palavras que foram traduzidas para o mesmo significado, né? Nós temos essa dificuldade, né? Do grego, às vezes, existem várias palavras que querem dizer alguma coisa que foi traduzido para uma só aqui. Então, a palavra vida, por exemplo, né? Essa palavra que nós estamos vendo aqui, ela tem 3 significados lá no grego, né? A primeira palavra grega é bios, né? Bios nós sabemos que é o mundo físico, né? O corpo. Então, quando fala de vida, fala de corpo. A outra é a palavra push, né? Não sei se traduz assim, mas ela seria a tradução mais correta para o português, seria alma, né? E a outra palavra que é a que está nesse texto aqui, que é o que nós tá mais implícita aqui, né? É a zoé. Zoé é a palavra grega usada que se refere à própria vida de Deus, né? A sua vida incorruptível, sem
sem princípio e sem fim. Então, portanto, todas as vezes que a Bíblia fala da vida de Jesus, que ele veio trazer, ela usa a palavra zoé, né? E não bios nem pus. Zoé. Isso implica dizer que a vida que Jesus veio trazer foi a própria vida de Deus. Isso implica dizer que esse pão que veio do céu, esse Jesus que desceu do céu, que é o nosso alimento diário, ele é a própria vida de Deus. Ele está trazendo um alimento não perecível, um alimento que nos alimenta todo dia e que nos mantém alimentados durante toda a nossa vida. Basta nós estarmos com ele. Então Jesus veio do céu para inaugurar um novo tempo para o homem. Oh, glória! Aleluia! Nós também entendemos que como pão da vida, né, como Jesus, como esse pão da vida, ele é a garantia do suprimento espiritual. Né? Como nós falamos agora, se é um pão que veio de Deus, se é um pão que veio dos céus, se é um pão espiritual, ele vem trazer um suprimento espiritual sobre as nossas vidas. O homem que come de Jesus, o homem que participa de Jesus, né? Que nós vamos falar um pouquinho sobre a ceia, mas o homem que participa dessa carne, o homem que participa desse alimento, né? Ele tem vida, ele aprende, ele é suprido espiritualmente, ele tem confiança em tudo que está acontecendo ao seu redor. Amém? Então, o maná, logicamente, ele serviu, ele teve o seu momento, serviu como alimento físico, manteve o povo vivo lá, manteve o povo caminhando, manteve o povo para poder atravessar aquele deserto, passar por aquelas dificuldades, né? Isso, logicamente, precisa, mas o que traz vida sobre nossas vidas, o que nos garante uma vida eterna, é o próprio Senhor, é o próprio Jesus, é se alimentar dele, se alimentar dos seus ensinamentos, da sua palavra. A partir do momento que o homem começa a se alimentar da palavra de Jesus, daquilo que ele trouxe para nossas vidas, ele começa a ter o quê? Ele começa a ter certeza da sua salvação. E nós precisamos, irmãos, sempre nos alimentar dessa palavra. Dia após dia, buscar no Senhor, né? Se não fosse o maná, o homem teria desfalecido no deserto, teria morrido. Se não for o Senhor sobre nossas vidas, nós vamos morrer. Nós seremos como um vento, algo assim que se esvai rapidamente, que logo passa. A Bíblia fala sobre a flor do campo, né? Então, se nós não nos alimentarmos no Senhor, nós teremos sérias dificuldades, ou seja, não teremos acesso à vida eterna, a viver com o Senhor. Tá? Amém? Então, sem o maná eles teriam morrido, sem Jesus nós morremos, sim. Nós morremos. Né? Esse é o pão da vida, é o pão verdadeiro sobre nossas vidas. Agora, assim como lá no deserto, né, aquele povo tinha uma caminhada, comia daquele pão na nossa vida diária, irmãos. Nós temos um pão que nos alimenta todos os dias, que nos sustenta, que nos mantém em pé, vivos, né? Então nós temos que ter essa certeza de que Jesus está falando e Jesus está saciando a nossa fome, a nossa sede. Jesus, ele veio trazer exatamente aquilo que precisamos de maior valor sobre nossas vidas, né? Outra coisa que nós podemos aprender nesse texto, que Jesus, como pão da vida, como esse pão que desceu do céu, como esse pão que nos supre diariamente, espiritualmente, esse Jesus é o único que nos garante a vida eterna. Jesus é o único que pode nos garantir a vida eterna, né? O maná era um símbolo de Cristo, ele produzia apenas uma vida temporária, né? Mas Jesus, ele veio trazer uma vida que vai ser abundante, que vai ser para a eternidade. Olha que lá no verso 49 de João 6, de próprio diz a seguinte: vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Aquele maná não dava a vida eterna. Jesus agora apresenta um maná, se apresenta como um maná que traz uma vida eterna para eles. Então, irmãos, Jesus, ele veio ao mundo,
Jesus veio e estava andando com aquela multidão que infelizmente só olhava o alimento. E talvez aqueles homens estavam olhando exatamente para o passado, para o maná, e vieram somente exatamente por causa disso, porque eles começaram a pensar que Moisés deu comida, agora eu estou vendo um outro que está vendo comida, eles estavam vendo somente o alimento físico. Existe um alimento muito mais abundante, muito mais forte, que nos fortalece todos os dias, irmãos. Esse nós não podemos deixar de ter. Esse nós não podemos deixar de estar conosco, de alimentar dele diariamente, de buscá-lo, de comer, beber, de ser saciado por ele. Né? Lá cadê? Já perdi, cadê o texto? Lá no versículo 32 também de João diz: respondeu Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E aí esse Jesus se apresenta dessa forma. Não foi Moisés. Jesus, inclusive, começa a ensiná-los sobre um erro muito grande. Eles associavam a Moisés o alimento. Não foi Moisés que deu o alimento, quem deu foi o próprio Deus, esse mesmo Deus que tem interesse em saciar a fome, a sua fome, a minha fome, ele que saciou a fome lá, física no deserto, mas ele tem interesse muito maior, ele tem interesse na minha alma, ele tem interesse no meu espírito, ele tem interesse de que eu vá morar com ele, de que eu viva com ele, de que eu tenha vida eterna com ele, e ele manda Jesus. Eu quero dizer para você, irmão, que Jesus é suficiente para me alimentar. Eu quero dizer que Jesus é suficiente para te alimentar. Eu quero dizer que Jesus ele é suficiente para poder fazer com que você tenha um encontro com Deus e que viva a vida com Deus. Quem come a minha carne, não é carne não, tá? Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Olha só a declaração de Jesus. Isso está lá no versículo 54. Então, essa é a grande diferença entre o maná do deserto e Jesus, que é o verdadeiro pão da vida. O maná ele somente ele trazia algo momentâneo, enquanto que esse maná espiritual, que é Jesus Cristo, ele te traz um alimento que vai te dar vida por toda a vida terrena e ainda vai te levar ao céu, ainda vai te dar vida lá no céu. Irmãos, para a gente poder estar encerrando, para a gente poder estar terminando, eu quero dizer para você que quando nós participamos, inclusive até da ceia, onde a palavra nos diz que nós devemos comer da carne, beber do sangue, isso não é literal. Não precisava nem falar, né? Mas infelizmente, alguns entendem que o sangue e a carne, acontece uma transubstanciação, alguma coisa assim. Onde há uma transformação, onde aquele sangue, aquela carne, eles agora, ou melhor, aquele pão e aquele vinho, agora se transformam em carne. Não era isso que Jesus, ali diz, a própria palavra diz que é um simbolismo. E ele diz que é para tomar em memória dele. Olha o que diz o texto. 1 Coríntios 11, 23, 25. Diz assim: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E havendo dado graças, partiu e disse: isso é meu corpo, que é por vós. Fazei isso em memória de mim. Memória de mim. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo pacto do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Não há nenhuma transformação. Ele diz que é pão, ele diz que é vinho. E é para você tomar todas as vezes que fizer alguma coisa em memória dele. É para você recordar. É para você viver aquele momento de Jesus na cruz. Não tem nada a ver com transubstanciação. Não tem nada a ver com isso daí. Então, quando nós ingerimos Jesus dentro de nós, né, o Espírito Santo ele começa a agir dentro de nós. 1 Coríntios 6,19 diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não
e que não sois de vós mesmos. Ou seja, a ceia representa algo que já existe dentro do crente. É uma representação. Aceitei Jesus, Jesus vem morar em mim, né? E quando Jesus, o Espírito Santo começa a morar em mim, melhor dizendo, então ele já tem algo dentro de mim, e eu agora participo da ceia. Ao participar da ceia, eu trago a memória, eu revivo aquilo que aconteceu, né? Comendo e bebendo do sangue de Jesus, né? Dentro de você, eu sei, tem o Espírito Santo que te alimenta aí, né? A vida eterna, então, ela vem o quê? Através de Jesus Cristo, irmão. E ela é alcançada através de Jesus Cristo pela fé. João 3,15 diz, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Essa expressão, para que todo aquele que nele crê, tem a ver com a fé salvadora de Jesus Cristo. Tem a ver com isso. Irmãos, eu quero trazer nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, no momento que você está ouvindo, trazer de volta a sua memória, assim, que você possa novamente identificar que existe um alimento sobre a sua vida. Esse alimento não o pastor Sérgio que te dá, não são os pastores que você ouve através das lives ou dos seus contatos de YouTube, não são eles que dão, mas esse alimento ele vem do céu. Esse é um alimento verdadeiro sobre nossas vidas. Esse alimento ele quer transformar a sua vida. Aonde você está em fraqueza ali, ele vai trazer uma nova substância, vai trazer uma nova energia sobre aquilo ali. Aonde você está em desesperança, onde você está em desespero, onde você está em dúvida, ele vai poder transformar aquilo ali e trazer agora o que? De volta aquela fé. Trazer de volta a fé que você tinha nele, né? Lembre-se lá do primeiro amor, lembre-se lá quando você identificou, aceitou Jesus, ele vai te trazer de volta aquilo ali. Talvez o que você precise para a sua vida é exatamente isso, é voltar a esse primeiro amor. Voltar ao entendimento de que aquele Jesus que você aceitou, aquele tem poder para poder te suprir. Ele tem poder para te levar aos céus. Ele tem poder para te dar a vida eterna. Ele tem poder para, nesse momento, talvez que você esteja passando na sua casa, com dúvidas, com desespero, você pode, nele, ao se alimentar dele, renovar essa fé, renovar essa esperança, renovar todas as coisas que criavam laço com ele e agora estão sendo desfeitos por dificuldades que estão à sua volta. Jesus veio para transformar a sua vida, veio para transformar a minha vida, veio para fazer diferença em nós. E o que nós queremos trazer esse entendimento é que a vida que Deus nos dá é uma vida zoé, como nós falamos lá no princípio, ou seja, uma vida eterna, a vida de Deus. E Ele quer te dar, e Ele quer colocar sobre a sua vida. Mais uma vez, agora terminando de verdade, assim como Deus enviou o maná no deserto, Deus enviou Jesus para poder te dar alimento. Deus enviou Jesus para que você possa ser saciado, para que você possa ter uma vida cheia dele, na presença dele. Amém? Que o Senhor possa estar abençoando ricamente a sua vida. Que o alimento que você tem ingerido dia por dia, o seu almoço, sua janta, ela vai te manter vivo, para que você possa, ao se alimentar espiritualmente, alcançar a grandeza do Senhor, alcançar o entendimento, a chegar a um ponto de varão perfeito, ter sua mente totalmente transformada, ter suas atitudes totalmente transformadas. Que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode
pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, oh, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa É sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa É sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, se você é a habitação dele, declare isso. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Deus, apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você.
deixamos, Jesus. Nós deixamos, Jesus. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Tu és o morador, Jesus. Tu és o morador. Tu és o morador, Jesus. Tu és o morador, Jesus. Tu és o morador, Jesus. Vem, Jesus, pode entrar, Jesus. Mude todas as coisas de lugar, Jesus. Mude tudo de lugar, Jesus. No lugar da teia de aranha do pecado, eu trago flores, flores que trazem vida, vida para essa casa. E ao invés de esconder debaixo do tapete o seu passado, eu tiro a sujeira, jogo no lixo e deixo limpo, purifico a casa onde eu pretendo habitar. Onde eu pretendo habitar. Onde eu pretendo habitar. Se você é essa casa, ergue as suas mãos aos céus e diga: essa casa é sua. Ela pra você. Jesus, Jesus. Essa casa é sua casa. Nós deixamos essa casa. É você, Jesus. Essa casa, diga. Essa casa é sua casa. Nós deixamos. Enche esse lugar, essa casa, essa casa. Vem, Jesus, apareça, que o teu nome enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, apareça, que o teu nome cresça. Enche, Deus. Apareça, apareça, que o teu nome vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. Eu queria te convidar agora a orar junto comigo, a você fazer talvez até uma entrega, quem sabe. Acho que você fechasse seus olhos, feche seus olhos onde você está e venha orar comigo, em nome de Jesus. Vamos orar, feche seus olhos. Pai, nós queremos louvar o teu nome, Senhor Deus, agradecê-lo mais uma vez. Obrigado, Senhor Deus, por tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, pelo alimento, Senhor Deus. Lá no passado, lá no deserto, Senhor Deus, o maná, Senhor Deus, ele teve um grande significado para o teu povo, Senhor Deus. Hoje, Senhor Deus, o teu Filho tem um grande significado sobre nossas vidas. O teu Filho, Senhor Deus, nos alimenta. O teu Filho, Senhor Deus, nos faz caminhar, Senhor Deus. E ele nos leva, Senhor Deus, a ter esse contato, a ter esse encontro contigo, Senhor Deus. Queremos agradecer, Senhor Deus, por esse alimento diário que o Senhor tem nos dado. Queremos te agradecer esse alimento, Senhor Deus, que está disponível, Senhor Deus, a nós a todo momento, seja de manhã, tarde ou noite, Senhor Deus, no momento de alegria, no momento de tristeza,
Nós louvamos por isso, Senhor Deus. E queremos, Senhor Deus, pedir que a tua graça, a tua misericórdia esteja com o teu povo, Senhor Deus. Com todos os teus filhos que estão, Senhor Deus, ouvindo a tua palavra. Que haja, Senhor Deus, sobre eles, Senhor Deus, a tua graça sobre as suas vidas, Senhor Deus. Afaste as desesperanças da vida deles, Senhor Deus. Que o teu alimento, Senhor Deus, seja algo vivo na vida deles, Senhor Deus, todos os dias, para a tua honra e glória, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Que o Senhor possa estar te abençoando. Que você possa ter uma vida, que você possa ter uma semana de bênção, uma semana repleta de conquistas. Em nome de Jesus. Izinha, parabéns. Deus te abençoe, tá? Que o Senhor possa estar abençoando a sua vida, o seu aniversário. Que o Senhor possa estar te cobrindo de amor. E que você possa ter uma vida na presença dele, como tem tido até agora. Em nome de Jesus. Amém? Queria também trazer algumas recomendações para você. Não esqueça de, primeiro, compartilhar esse vídeo. Talvez você tenha alguns amigos, você tenha algumas pessoas que são do seu círculo ali do Face, né? O WhatsApp. Então, você poderia mandar para essas pessoas. Deixa que elas julguem se a palavra vai ser boa para ela ou não. Tá? Então, mande essa palavra, multiplique para que outras pessoas vejam, tá ok? Outra coisa sobre a leitura da palavra que nós temos lido durante o ano todo, né? E que você não desista, continue, né? Tem que procurar trazer sempre essa palavra. Pastor, estou atrasado, estou lá em Gênesis ainda. Não tem problema, você vai ter um pouco mais de trabalho, mas não tem problema. Pegue a palavra no dia de hoje, onde nós estamos, comece por ali e leia também lá atrás, né? Faça uma maratona de repente, né? Às vezes a gente passa 2, 3 horas para ver um filme. Faça uma maratona, pegue 2, 3 horas e leia para tentar botar em dia, né? Se você fizer uma maratona, botar em dia, fazer sua leitura diária e pelo menos uma vez por semana você fazer uma maratona, deixa de ver aquele filme, deixa de ver a novela, né? Você vai lá e faça essa leitura e você vai conseguir colocar em dia, ok? E aí a gente vai poder dizer, e vai poder, no final do ano, poder saber que nós lemos a Bíblia toda, né? Que nós fizemos essa leitura toda no ano. Amém? Então, irmãos, eu quero trazer essa palavra e que você não desista, ok? Outra coisa, domingo estaremos fazendo o culto presencial, tá? Nós fazemos pelo menos uma vez por mês, né? Nós estamos mesmo sendo liberados pelo governo do Goiás, mas nós estamos procurando ser um pouco mais... esperar um pouquinho mais, né? Vamos deixar que mais à frente para a gente poder estarmos todos juntos, né? Que Deus possa te abençoar, é o que eu tenho a dizer, tá ok? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, em nome de Jesus. Aleluia.